live, mais um dia na presença de Deus e estando totalmente voltados para a palavra de Deus, que é a verdade. Ela liberta através do ouvir a palavra de Deus. A nossa alma, ela é quebrantada, ela limpa, né? Porque muitas são as mentiras que a mente conta e através da palavra a gente acessa a verdade. E nós estamos na leitura de Jó, que diz: nem toda dor pode ser explicada por homens, mas toda dor é conhecida por Deus. Amém? Quando as explicações humanas não alcançam a dor, após o lamento de Jó, Eliafaz decide falar. E fala que Jó ajudou muitos em momentos de dor. E fala que o sofrimento é uma consequência de algum pecado oculto de Jó. Então, Eliafaz, ele começa com julgamento. E quantas vezes a gente faz isso diante das pessoas? A gente olha, vê a pessoa passando uma prova e diz assim: ah, tem alguma coisa aí. Ah, tem alguma coisa nesse negócio aí, né? Tem caroço nesse angu. E aí ele comete um erro com Jó, porque ele julga Jó. E Jó, na verdade, não tinha nada, gente. Ele não tinha nenhuma pendência com o Senhor, mas realmente ele tinha que passar por aquilo dali, porque existia uma cena celestial ali. A cena celestial era quando Satanás decidiu testar a fé de Jó. E não tinha explicação. Jó não era mau, não tinha pecado oculto, não tinha nada. E Eliafaz, como um bom amigo, começa um julgamento. E quantas vezes a gente vem em cima de pessoas, em cima de falas nossas, a gente tem que refletir sobre isso, que a gente solta uma palavra que é uma palavra que não é saudável, é tóxica, né? Então vamos para a leitura comigo em Jó 4, amém? E diz assim: então respondeu Eliafaz o temanita e diz: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste muitos e tem fortalecido as tuas mãos fracas. As tuas palavras firmaram e os tropeçaram nos joelhos, desfalecentes tem fortalecido. Mas agora, que trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o temor de Deus a tua confiança, a tua esperança, a integridade de teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente e jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo, eu tenho visto os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo, e com o hálito do Senhor perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes do leãozinho se quebram. Perece o leão velho, porque não tem pressa, e os filhos da leoa disperso. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam os sussurros dela, em pensamentos vindos das visões de noite, e quando caí sobre os homens no sono profundo, vieram-me em espanto e temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez arrepiar-me do cabelo da carne, parou ele, porém não conhecia a sua feição, e o vulto estava diante dos meus olhos, e houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Eis que não confia nos seus servos e nos anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam as casas do lodo, cujo o fundamento está no pó, e são esmagados como traça, desde a manhã até tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem disso faça caso. Porventura não passa por eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Então o que a gente tira de ensinamento aqui? Nem toda explicação está correta, né? Ele vem querendo falar que existia algo errado, né? E ele lembra que Jó também fez muito bem, ele ajudou muito, ele fez muitas coisas. E aí ele vinha realmente com muitas palavras aqui para Jó. E devemos evitar de falar em julgamentos precipitados. Segundo, conhecimento sem compaixão. Falar a verdade é importante, mas falar como falamos também importa. Ou seja, a gente comete às vezes sincericídio. Sabe o que é o sincericídio? É você falar aquilo que não vai agradar a pessoa e que realmente só vai fazer a pessoa afastar de você, porque às vezes ela não está pronta para ouvir aquilo dali. E às vezes uma verdade é uma ótica sua, não é do outro. Amém? E Deus é justo e soberano, mesmo quando não entendemos os acontecimentos, podemos confiar no caráter de Deus. O sofrimento nem sempre é consequência direta do pecado. Precisamos de humildade diante dos mistérios da vida. E quem somos nós para conhecer a mente de Deus, né? Então Deus, ele pensa de uma forma totalmente diferente de nós. Deus conhece o nosso coração. Declara comigo: Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Amém, queridos? Então que a graça do Senhor, a bênção dele, o agir dele venha sobre nós, e nós possamos acessar a graça, a glória do Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.